Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor e convidar você a acompanhar comigo algumas porções bíblicas antes de nós fazermos uso da palavra. 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Vamos repetir essa última expressão deste texto: Jesus Cristo, esperança nossa. Vamos lá, 1, 2, 3. Jesus Cristo, esperança nossa. Amém. Agora, um outro versículo da palavra de Deus que eu quero ler para vocês se encontra em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Hebreus capítulo 13, o versículo de número 8, está registrado esta expressão aqui: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aleluia! Vamos todos repetir este texto? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O último texto que eu quero ler nessa abertura desta pregação se encontra em Isaías, livro do profeta messiânico Isaías. O capítulo é o capítulo de número 9, e o versículo é o versículo de número 6, que nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será... Algumas Bíblias dizem maravilhoso conselheiro, como é o caso dessa aí, que é a mesma versão dessa aqui. Mas se for maravilhoso conselheiro, ele é o maravilhoso conselheiro. E se for maravilhoso e depois conselheiro, ele é maravilhoso também porque ele faz maravilhas. Então diz: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém? Maravilha, irmãos. Olha, como nós estamos na semana do Natal, eu decidi falar exclusivamente nesta pregação sobre a pessoa bendita de Jesus. Jesus é a pessoa principal no céu, na terra e embaixo da terra. Se você quer ir para o céu para encontrar qualquer outra pessoa que não seja Jesus, é capaz de você não ir para o céu, porque a pessoa mais importante que tem lá chama-se Jesus Cristo. A igreja Boas Novas, ela está alicerçada não numa palavra que foi criada na cabeça do pastor Misael, que é o nosso pastor presidente. A igreja Boas Novas também não está fundamentada nos costumes da Assembleia de Deus, de onde nós um dia viemos, onde é a nossa origem. A igreja Boas Novas, ela está alicerçada na palavra de Deus, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Sem Jesus, essa igreja não existiria. Sem Jesus, eu não existiria e você também não existiria. Portanto, nesta noite eu quero falar sobre este ser que é diferenciado. Este ser chama-se Jesus Cristo. E para começar, eu quero começar com duas expressões que eu, lendo certa vez, eu achei essas expressões e eu quero ler para vocês. A primeira
fala que na época do Holocausto dos judeus, sempre na época do Natal, quando passava a época do Natal, os judeus começavam a morrer. E aí foram procurar saber com eles por que eles morriam assim. Porque nós sabemos o Holocausto, 6 milhões de judeus morreram, mas esses judeus morriam sem nenhum tipo aparente, sem alguma coisa, algum motivo aparente, morriam. E aí foram perguntar para eles, e eles disseram que sempre que chegava o Natal, eles ficavam na expectativa de que eles seriam libertos. E como não era liberto, então a tristeza era tanta que chegavam a morrer. Então, eu fiquei pensando nisso que eu li há muito tempo, que o Natal, esse tempo que nós comemoramos e lembramos da pessoa bendita de Jesus, que um dia veio ao mundo, é um tempo de nós celebrarmos a pessoa daquele que veio a este mundo com a finalidade de salvar a humanidade. Essa pessoa é Jesus Cristo. Todas as vezes que nós lembramos, e eu acho lindo este tempo natalino, mês de dezembro, porque é o tempo onde nós lembramos que Jesus nasceu. E o fato de Jesus nascer é a esperança que há em nosso coração, a ponto do apóstolo Paulo, o grande apóstolo dos gentios, escreveu metade do Novo Testamento, homem que teve uma experiência ímpar com Jesus, encontrando com Jesus no caminho de Damasco. Ele escreveu este texto que está no capítulo 1, versículo 1 de 1 Timóteo, que nós lemos hoje, que Jesus Cristo é a nossa esperança. Nós temos aí um governo novo, que começou no começo deste ano, e tem muitos brasileiros colocando esperança nesse governo, mas a esperança da igreja está na pessoa bendita. Aleluia! Glória a Deus! Segunda história que eu quero contar para vocês, que é a história com H, a história verídica, é que na Primeira Guerra Mundial, no ano de 1914, quando chegou o período do Natal, os alemães e os ingleses jogaram as armas. Os alemães começaram a a cantar cantigas de Natal ali nas suas trincheiras, começaram a festejar, e por 6 dias, ingleses e alemães cessaram fogo para comemorar o Natal. Ou seja, por 6 dias, uma guerra parou por causa da pessoa bendita de Jesus. Aleluia! Se não fosse Jesus, nós estaríamos em guerra. Eu li um texto hoje no meu devocional, que está lá em Salmos de número 29, versículo 11, que diz que para o povo de Deus, se o Cleitinho puder colocar aqui, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. Lá foi por 6 dias que cessou a guerra por causa da pessoa bendita de Jesus. Na sua vida, por toda uma vida, a partir do momento que você conheceu a Jesus, você conheceu a paz, você entrou num período de paz, e essa paz é garantida por aquele que é o príncipe da paz, Jesus Cristo. Agora, interessante nós observarmos algumas características na Bíblia, a palavra de Deus, para a pessoa de Jesus, e ver que coisa gloriosa. Hoje eu estava trabalhando na parte da manhã, e eu falei assim, poxa, vou pregar hoje, vou falar sobre Jesus, eu vou abrir aqui o Google e vou ver algumas curiosidades da pessoa de Jesus. Mas é tanta curiosidade, é tanta coisa linda, que se eu fosse colocar aqui, o pastor Israel ia puxar minha camisa aqui daqui a pouco, de tanta coisa boa que tem para falar de Jesus. Mas aí eu falei assim, não dá para falar de tudo isso aqui, vou falar só o que eu anotei na minha pregação. E não é uma pregaçãozinha pequena não, viu? Primeiro, Jesus dos 66 livros da Bíblia. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher. Em Êxodo, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o nosso sacrifício pelo nosso pecado. Números é o que
foi levantado pela nossa cura e redenção. Em Deuteronômio é o verdadeiro profeta. E eu vou parar por aqui, porque são 66, nós vamos tomar muito tempo, e eu não quero que o pastor Misael puxa a minha camisa aqui. Mas em todos os livros da Bíblia você encontra a figura central, Jesus Cristo. Ele diz-nos o Apocalipse, é o Alfa e o Ômega. Ele é o começo e ele é o fim. E se nós continuarmos correndo a Bíblia e formos para o livro dos Salmos, os salmistas que registraram 150 salmos, e a maioria dos salmos, pelo menos 72 salmos, são de autoria de Davi. Eles vão falar da pessoa de Jesus Cristo. E aí, como não dá para pegar tudo, eu peguei só um salmo, o salmo de número 22, para mostrar que o salmista também foi inspirado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, só tem um autor. O autor é o Espírito Santo. Amém. Foi o Espírito Santo quem inspirou os aproximadamente 40 autores a escrever a Bíblia. Por isso, não há nenhum tipo de contradição na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, ela é completa, ela é certa, ela é algo certeiro e específico para a alma humana. Aí no Salmo 22, o versículo de número 1, você vai encontrar um texto falando de Jesus. O salmista diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? São as palavras de Jesus ali na cruz do Calvário. Aí quando passa para o versículo 18, ele vai falar, o salmista, profetizando sobre o que iriam fazer com as vestes de Jesus. Ele diz assim, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. É o salmista falando a respeito do que Jesus sofreria. E para você ver que isso se cumpriu na íntegra, esse texto está lá no capítulo 27 e versículo 46 de Mateus, onde diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Veja, o salmista, 1000 anos antes, ele já viu o que Jesus sofreria 1000 anos depois, por causa do Espírito Santo, que inspirou este autor. Aí, passando mais um pouquinho, nós chegamos nos profetas. Nós temos profetas maiores e temos profetas menores. Jesus é falado em todos os livros dos profetas maiores e também dos menores. Como não dá para pegar todos, eu peguei um maior e um menor. Então o profeta maior, o mais conhecido de nós, é o profeta Isaías, que é conhecido inclusive como profeta messiânico. E o profeta messiânico registrou no capítulo 9, versículo 6, o texto que eu li dando as características do nome de Jesus. No capítulo 53, alguém diz que ali é um retrato de Jesus na cruz. O profeta messiânico está vivendo pelo menos 700 anos antes de Jesus. E a impressão que se tem é que ele está debaixo da cruz, vendo a pessoa de Jesus e narrando o que ele está vendo. Porque o Espírito Santo já mostrou para ele as características de Jesus, o retrato de Jesus ao pé da cruz. E um profeta menor é o profeta Miqueias. O profeta Miqueias, que também viveu centenas de anos antes de Jesus, ele vai registrar no capítulo 5, versículo 2, a cidade onde Jesus ia nascer, que é a cidade de Belém, e você vê Miqueias registrando lá: e tu, Belém Efrata, posto que és menor, está ali, posto que é pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, porque nós não estamos falando de alguém comum, estamos falando de alguém eterno. João, o evangelista, o apóstolo do amor, ele começa o seu texto ali no capítulo 1 de João, dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nada do que foi feito sem ele foi feito. Por quê? Porque Jesus, ele é eterno, ele é criador, ele estava lá na criação do mundo. A palavra
palavra que foi dada para a criação foi Jesus Cristo. Ele é o verbo, ele é a palavra. Agora nós temos nos evangelhos, e nos evangelhos nós temos 4 evangelistas. Olha que coisa interessante. Quando uma pessoa é muito importante, quando essa pessoa morre, vai um batedor na frente, né? Aquele cara de moto e tal, e está vindo alguém importante ali. Quando chega um presidente do país, vem alguém, são os batedores que vêm na frente e parando o trânsito. Às vezes eu estou trabalhando aí, pastor Rogério também trabalhando, e vem batedor aí, e vem alguém importante. Era o presidente Bolsonaro que vinha aqui, aqui em Santana, aqui na formatura do meu irmão Márcio. Aí você fica 15 minutos parado até passar a comitiva do presidente, que é alguém importante. Jesus foi alguém tão importante que veio um batedor na frente, avisando, ele está chegando aí. João Batista veio, esse é o que tira o pecado do mundo, ele está chegando por aí. Jesus chegou, e aí nós temos as pessoas importantes também, tem os biógrafos que escrevem suas biografias. Então eu não sou tão importante, se não tenho nenhum biógrafo. Agora Jesus, como era muito importante, ele teve 4 biógrafos. Ele teve Mateus, Marcos, Lucas e João. E Lucas vai escrever o seu evangelho e ainda escreve Atos dos Apóstolos para mostrar Jesus trabalhando e dando as suas doutrinas. Mas vamos pegar os 4 evangelhos agora e vamos deixar Atos para uma outra pregação. Os primeiros 3 evangelhos são sinóticos. Eles são uma síntese um do outro. O primeiro a ser escrito foi Marcos. Aí, a partir de Marcos, Lucas pega alguma coisa de Marcos, Mateus também pega alguma coisa de Marcos, e só o evangelho de João, que é um evangelho diferenciado, e João não bebe na fonte desses outros 3 evangelhos. Por que será, não sei se você já se perguntou, por que tiveram 4 evangelhos? Por que não foi só João que escreveu? Por que não foi só Mateus? Por que não foram só Marcos ou só Lucas? E teve que os 4 evangelistas escreverem os evangelhos e contarem a história de Jesus. É simples isso. É porque na época de Jesus existiam 4 povos. Existiam os romanos, os judeus, os gregos, e existiam aqueles que eram os que caminhavam com Jesus, aqueles que estavam bebendo da fonte de Jesus, bebendo diretamente dele. Então, nós temos esses 3 povos e temos também um povo que cria em Jesus Cristo e que esta doutrina ia se estender até para os nossos dias. Por este motivo, são 4 evangelhos que são escritos. E aí, quando você pega o evangelho de Mateus, para quem Mateus vai escrever? Mateus escreveria para os romanos, os gregos, os judeus? Para quem Mateus escreveria? Ele vai escrever para os judeus. Por que ele escreve para os judeus? Porque ele é judeu e ele conhece a cultura judaica, e por conhecer a cultura judaica, ele sabe como narrar para este povo de uma maneira que esse povo entenda o que ele está falando. No Evangelho de Mateus nós vemos muitas da cultura judaica que não está explicado. Por quê? Porque ele está escrevendo para judeu. Então não precisa escrever, porque isso fazia parte do dia a dia dos judeus. Por quê? Está sendo escrito por um judeu que conhece a tradição e está escrevendo para um povo que sabe da tradição também. Por isso Mateus está escrevendo para os judeus. Como Mateus está escrevendo para os judeus, ele tem cabeça de judeu, ele sabe qual é o anseio, qual é a expectativa, o que os judeus estão esperando. E o que os judeus estavam esperando? Infelizmente, ainda temos alguns judeus que estão esperando. Eles estavam esperando um rei. E aí, Mateus vai apresentar Jesus como rei dos judeus. E quando apresenta Jesus como rei dos judeus, muitos judeus são alcançados por esta palavra de Mateus. Marcos já vai escrever para os romanos. E quando Marcos escreve para os romanos, Marcos conhece a cultura romana. Ele sabe que os romanos gostavam de suplantar, os romanos gostavam de dominar, os romanos gostavam de ter vassalos a seus pés. Então, se ele apresenta Jesus como rei,
Eles não iriam aceitar essa mensagem de jeito nenhum. Então ele apresenta Jesus como servo. Ele apresenta Jesus como aquele que veio servir, aquele que veio oferecer a sua vida para resgate de toda a humanidade. Quando nós chegamos no Evangelho de Lucas, Lucas era grego. O que é que os gregos estão buscando? Os gregos, você olha na história grega, da Grécia Antiga, você pega aqueles homens lá do período socrático, pré-socrático, e todo aquele período ali, você vai ver que eles buscam por um homem perfeito, aquele homem de sabedoria, aquele homem que tinha uma postura ilibada. E aí Lucas, sendo um grego, sendo um médico, tendo cultura suficiente para falar para os gregos, ele apresenta Jesus como o homem perfeito. E aí quando Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito, está mostrando para a humanidade o que a Bíblia diz, que seja todo homem mentiroso e Deus seja verdadeiro. A palavra de Deus vai mostrar para nós que o único perfeito que esteve aqui, sem nenhum tipo de pecado, esse foi a pessoa bendita de Jesus Cristo. E por fim, nós temos o livro de João, que é um livro universal, alcança as pessoas de todas as gerações, de todos os povos. E no livro de João, o livro que é universal, vai apresentar Jesus como Deus. Não é o Filho de Deus, não. Ele é o próprio Deus. E por ser o próprio Deus, ele merece, ele deve ser adorado por mim e por você. A minha mãe, que nos criou, deu 14 filhos, ela sempre dizia: você não pode adorar outra coisa que não seja Jesus. Você pode gostar, pode amar, mas adorar é só Jesus Cristo que nós devemos adorar. E agora, estou correndo bastante aqui, nós temos Jesus no Apocalipse. Jesus lá no Apocalipse, nós vamos encontrar ele. Enquanto nos Evangelhos ele é o Cordeiro, Marcos apresenta Jesus como um Cordeiro, lá no Apocalipse ele é o Leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Lá nos Evangelhos ele aparece como alguém muito humildezinho. No Apocalipse ele vem glorificado. Lá nos Evangelhos ele foi morto como um malfeitor. E a morte foi tão terrível que foi morte de cruz. Mas já lá no Apocalipse ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Lá nos Evangelhos ele veio montado em um animalzinho simples, que não tem valor comercial nenhum, que é um jumentinho. Mas lá no Apocalipse, capítulo 19 de Apocalipse, diz que ele vem montado em um cavalo branco. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele vem para reinar. Aleluia. Lá nos Evangelhos ele foi julgado injustamente. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu aprendi essa aula aqui, os julgamentos de Jesus lá no seminário. Aí uma das coisas que eu lembro que foi falado claramente, ele foi julgado à noite. E à noite o Sinédrio não julgava ninguém. Era proibido por lei julgar alguém à noite, por mais malfeitor que seja. Mas Jesus injustamente foi julgado à noite para ser condenado de manhã. Mas lá no Apocalipse, ele é o justo juiz que julga com justiça. Aleluia. E ele vai estar lá no grande trono branco. E ele vai julgar pobres e ricos, crentes e incrédulos. Ou melhor, lá no trono branco é só incrédulo que vai ser julgado. E nós não seremos julgados no trono branco. Nós vamos passar vamos receber o galardão, e esse galardão nós vamos receber lá a coroa da justiça que o próprio Jesus vai nos dar. Amém. Isaías diz que viraram o rosto para ele. Ele não tinha formosura e foi desprezado. Mas lá no Apocalipse, ele é o Alfa e ele é o Ômega. Nada vai acontecer sem Jesus. É Jesus quem está no centro de todas as coisas. Aí, já caminhando para o final desta mensagem, eu pergunto para você:
Quem é Jesus para você? Quem Jesus representa na sua vida? O que Jesus é para você na sua vida, no seu dia a dia, na sua família, no meio dos seus, no seu trabalho, né? Em todas as questões da sua vida, quem é Jesus para você? Qual é a posição que ele está assumindo na sua vida? A Bíblia vai mostrar que Jesus, ele é um ser ímpar, incomparável. Nos anos 90, levantou-se um pregador lá em Curitiba, chamado Idecaso Takayama, e ele pregou uma mensagem, eu nunca ouvi essa mensagem, só ouvia falar muito dessa mensagem. Pastor Mizar, não sei se viu essa mensagem, ele fazendo um paralelo entre Alexandre o Grande e Jesus Cristo. Aí eu pensando nessa mensagem que eu não assisti, eu essa semana fui fazer um paralelo entre a pessoa de Alexandre o Grande e a pessoa de Jesus Cristo. E eu coloquei 5 paralelos aqui entre Jesus Cristo e Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morreu aos 33 anos. Jesus vai morrer também aos 33 anos. Alexandre o Grande, na sua época, ele foi o grande conquistador que conquistou todos os povos da sua época. Com o quê? Com a sua espada, que ele era um guerreiro. Jesus conquistou o mundo todo com a sua morte. Alexandre o Grande foi treinado por seu pai para abater as pessoas e também os seus inimigos. Jesus foi ensinado a obedecer até a morte e dar a sua vida até pelos seus inimigos. Alexandre o Grande tinha o coração duro, intransigente com os adversários e sem pena de ninguém. Jesus é amoroso, é misericordioso, ele é perdoador e ele tem compaixão dos pecadores. Glória a Deus. O túmulo de Alexandre o Grande vai registrar onde ele foi morto e enterrado, e ali permaneceu os seus restos mortais. Eu ainda não fui em Jerusalém, mas quem já foi, já falou que viu lá no túmulo de Jesus que está escrito: ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. Glória a Deus. E por fim, ele ressuscitou. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazia e o trono está com ele assentado lá, reinando soberanamente. E para concluir a incomparabilidade de Jesus Cristo, eu vou ler um texto para vocês aqui. Jesus Cristo, o incomparável. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o Salvador do mundo. Cristo sobrepuja a todos. Ele é a voz humana em toda a música e a estética em toda a escultura. Ele é a mistura mais aprimorada de luz e sombra em toda a pintura. Ele é o ápice da realização em qualquer empreendimento. Para o artista, ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, ele é o pão da vida. Para o biólogo, ele é a vida. Para o construtor, o alicerce seguro. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico, ele é o médico dos médicos. Para o educador, ele é o grande mestre. Para o engenheiro, o caminho novo e vivo. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, a palavra viva. Para o fazendeiro, ele é o semeador, o senhor da colheita. Para o floricultor, a rosa de Saron e o lírio do vale. Para o paisagista, ele é a videira verdadeira. Para o juiz, ele é o justo juiz que julga com justiça toda a humanidade. Para o jornalista, ele é boas novas de grande alegria. Para o filósofo, a sabedoria divina. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, o desejado de todas as nações.
Para o trabalhador, ele é o provedor de descanso. Para o pecador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o cristão, ele é o Filho de Deus vivo, o Salvador, o Redentor e Senhor. Para o discípulo, ele é o comandante geral, que nos dá suas ordens com clareza incondicional e inconfundível. Ele é Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, o incomparável. Portanto, glória, pois, a Ele. E que Deus nos abençoe. Maravilha, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça.